Os sentidos da expressão administração pública. Uma análise abrangente. A expressão administração pública é frequentemente utilizada no campo do direito administrativo e em discussões sobre a governança. No entanto, essa expressão não possui um único significado, sendo empregada em diferentes contextos que refletem aspectos variados de sua natureza e função. Essa pluralidade semântica é essencial para entender as dinâmicas da atuação estatal e as relações entre o governo e a sociedade. Ao longo deste texto, serão explorados os dois principais sentidos da expressão, o sentido subjetivo e o sentido objetivo, além de suas ramificações. No sentido subjetivo, a administração pública se refere ao conjunto de agentes, órgãos e entidades que exercem a função administrativa. Este aspecto é considerado orgânico ou formal, pois se concentra nas estruturas e nas instituições que compõem a administração pública. Isso inclui, por exemplo, os ministérios, as secretarias, as autarquias e as fundações. Essas entidades são responsáveis pela execução das políticas públicas e pela gestão dos serviços essenciais à população. É nesse sentido que a administração pública se configura como um sistema organizado e hierárquico, onde cada órgão possui atribuições específicas e responsabilidades claras. A administração pública, nesse contexto, pode ser dividida em esferas de atuação, como a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Cada uma dessas esferas possui sua própria estrutura organizacional e competências estabelecidas, permitindo a descentralização da administração pública. Essa divisão é crucial para a eficiência do Estado, pois possibilita que as decisões sejam tomadas de maneira mais próxima das realidades locais, levando em conta as necessidades e particularidades de cada região. Por outro lado, o sentido objetivo da administração pública, que é frequentemente escrito com letras minúsculas como administração pública, refere-se à atividade estatal em si, ou seja, ao conjunto de ações que visam defender concretamente o interesse público. Essa atividade envolve a implementação de políticas públicas, a prestação de serviços e a gestão de recursos públicos. A administração pública, portanto, vai além da estrutura organizacional. Ela representa o exercício da função administrativa no cotidiano, buscando atender às demandas da sociedade. No que diz respeito ao aspecto material da administração pública, podemos ainda distinguir entre dois níveis: a administração pública lato sensu e a administração pública stricto sensu. A administração pública lato sensu abrange tanto a função administrativa quanto a função política, que envolve a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas. Esse sentido mais amplo reconhece que a administração pública não se limita apenas à execução das leis, mas também inclui a orientação estratégica do governo e a definição das diretrizes que guiarão a ação estatal. Em contraste, a administração pública stricto sensu diz respeito exclusivamente ao desempenho da função administrativa. Este conceito é mais restrito e foca na execução das atividades administrativas propriamente ditas, como a elaboração de regulamentos, a fiscalização de serviços públicos e a gestão de contratos. É nesse contexto que se evidencia a importância da eficiência, da legalidade e da transparência na administração pública, uma vez que essas características são fundamentais para garantir que os interesses da sociedade sejam efetivamente atendidos. Essa distinção entre os diferentes sentidos da administração pública é vital para a compreensão das funções estatais e das interações entre os diversos agentes envolvidos na governança. Por exemplo, ao discutir a responsabilidade dos servidores públicos, é fundamental reconhecer que suas ações estão inseridas em um contexto organizacional, sentido subjetivo, e também são parte de uma atividade maior voltada para o bem-estar da coletividade, sentido objetivo. Além disso, a aplicação prática dessas definições pode ser observada em diversas situações cotidianas. Quando um município decide implementar um programa de saúde pública, ele está exercendo a administração pública em seu sentido objetivo. Contudo, a estrutura organizacional responsável por esse programa, como a Secretaria Municipal de Saúde, representa a administração pública em seu sentido subjetivo. Essa dualidade reflete a complexidade da gestão pública e a necessidade de articulação entre diferentes setores e níveis de governo. Outro exemplo relevante é a atuação de agências reguladoras, que desempenham um papel crucial na supervisão de serviços essenciais, como telecomunicações e energia. Essas agências são parte da administração pública em seu sentido subjetivo,
pois consistem em entidades específicas criadas para exercer a função administrativa. Ao mesmo tempo, sua atuação prática na regulação e fiscalização dos serviços prestados à população é uma manifestação da administração pública em sentido objetivo. A articulação entre a administração pública em sentido subjetivo e objetivo também é evidente no contexto das parcerias público-privadas. Ao celebrar um contrato com a iniciativa privada para a construção de uma infraestrutura, como uma rodovia, o Estado está, por um lado, utilizando sua estrutura organizacional, administração pública, para facilitar a execução de um projeto, enquanto, por outro lado, está realizando uma atividade que visa atender ao interesse público, administração pública. Em um Estado democrático, é fundamental que a administração pública, em ambos os sentidos, esteja alinhada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios orientam a atuação dos agentes públicos e asseguram que a administração não apenas funcione de maneira eficiente, mas que também respeite os direitos e interesses dos cidadãos. A observância desses princípios é essencial para a construção de uma administração pública que seja transparente, responsável e comprometida com o bem-estar da sociedade. A compreensão dos diferentes sentidos da expressão administração pública também é crucial para a formação de cidadãos críticos e engajados. Ao conhecer as estruturas e funções do Estado, os indivíduos se tornam mais aptos a participar ativamente da vida política e a reivindicar seus direitos. Esse conhecimento permite que a sociedade civil exerça um papel de fiscalização sobre a atuação da administração pública, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e que as políticas públicas atendam às reais necessidades da população. Em síntese, a expressão administração pública comporta significados distintos que refletem a complexidade das funções estatais e a diversidade das interações entre os órgãos e agentes públicos. Reconhecer essas diferenças é fundamental para entender como o Estado atua em diferentes níveis e como as políticas públicas são implementadas na prática. A distinção entre o sentido subjetivo e objetivo da administração pública permite uma análise mais aprofundada das relações entre o governo e a sociedade, promovendo uma compreensão crítica do papel do Estado na vida dos cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!